Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 22 de maio de 2025 e nós vamos falar sobre a crise da leitura e também um pouco sobre o futuro da educação, né. Eu estive recentemente num congresso educacional e chamou a minha atenção o fato de que 80% da programação do congresso, de um modo direto ou não tão direto, mas sempre havia uma relação com a tecnologia, com a inteligência artificial, com todo esse tsunami, né, da idade mídia que está presente, na própria mídia e na nossa vida e nas nossas atividades. E na minha palestra, que inicialmente não seria, destinada a falar sobre isso, eu acabei falando sobre essa esse exagero, essa moda, esse nosso interesse mesmo, né, também ele legítimo, com relação à presença da tecnologia, quase a onipresença da tecnologia em nossas conversas, em nossas atividades, na vida profissional. Isso está patente, isso não é nada, não é nada difícil de perceber. O difícil de perceber e o difícil de analisar é o que de fato está acontecendo com a humanidade, conosco, como seres humanos, nesse momento, vamos dizer, histórico da tecnologia, né, da técnica humana, num esforço, quase que distópico, literário, ficcional, de transformar aquilo que é artificial em algo que seja natural. Ou seja, a inteligência artificial vai se transformando na nossa cabeça como algo natural, como algo naturalizado, normalizado e às vezes até mais humano do que a própria humanidade. Mas eu vou explicar com calma o que eu penso a respeito. Por exemplo, o MEC, né, o Ministério da Educação no Brasil, já está trabalhando com a ideia de substituir professores por tutores de inteligência artificial. Já não é só um projeto, é uma realidade. Isso já está acontecendo em 100 escolas públicas, né, no Nordeste e na Amazônia. A gente sabe que há um apagão docente nessas regiões, a gente sabe que a profissão docente não é atraente para o jovem, né. Fala-se que, em média, apenas 2% dos alunos do ensino médio desejam ser professores. Em outras palavras, muitos professores não gostariam de ser professores, ou muitas pessoas que estão atuando na vida docente, estão fazendo, né, estão esperando a oportunidade de sair dessa profissão, dessa atividade, em busca de algo melhor do ponto de vista do salário, do ponto de vista das condições de trabalho, de forma que, a solução que muitos apresentam é a de colocar a máquina, o robô, a plataforma, o chatbot, o aplicativo, no lugar de professores, né. É mais ou menos o que vem acontecendo e está se consumando no mundo dos bancários, né. Quem é, né, da Idade Média, ou seja, quem nasceu antes do ano 2000, tem teve uma convivência com a agências bancárias, com os caixas do banco, com a própria profissão do bancário, o sindicato dos bancários, o poder político dos bancários. Teve uma experiência que hoje, quem é da idade mídia, quem nasceu depois do ano 2000, já não tem mais. Muitos jovens nunca entraram numa agência bancária física real, né. E à medida que a tecnologia, que a digitalização foi tomando conta, das finanças, do mundo financeiro, do mundo bancário, do mundo profissional, o que nós vemos é uma diminuição da presença do bancário no caixa, né, a a existência de caixas eletrônicos e de recursos digitais, de aplicativos para resolver problemas dos clientes e, ao mesmo tempo, uma manutenção de alguns seres humanos, vamos dizer assim, para atendimento daquele público mais medieval, com mais de 60 anos, que tem dificuldade com a tecnologia, e a destinação de pessoas
para uma área de gerência em que quem pode mais, quem tem uma conta melhor, quem tem quem tem mais recursos, pode conversar, pode recorrer, porque são aquelas pessoas que estão ali, né, e fazendo um monte de coisas, né, tudo com a facilitação da tecnologia. Mutatis mutandis é o que parece que está acontecendo no mundo educacional. Quer dizer, transformar a vida do professor, a vida do estudante, numa vida da plataforma, na vida do aplicativo, na vida da digitalização total, né. E, isso à primeira vista é maravilhoso, por quê? Porque há mais eficácia, aparentemente, porque as metas são alcançadas, porque, os problemas humanos parece que se resolvem, né, então nós não temos professores, mas nós temos uma plataforma. Nós não temos professores, mas temos a gravação de uma aula de um professor que se multiplica para tantos e tantos alunos em tantos lugares, sem necessidade de deslocamento humano, sem necessidade de recursos humanos. Essa é uma realidade educacional, é uma realidade universal, não é algo que esteja acontecendo apenas no Brasil, ao contrário, está acontecendo no mundo inteiro. O problema é que essa presença massiva da tecnologia eh, nos dá a ilusão de que o problema da educação está resolvido, né. Basta que os alunos tenham acesso, mas quantos têm acesso? Basta que os professores produzam conteúdo, mas que tipo de conteúdo? Que esse conteúdo seja padronizado, distribuído, digitalizado de um modo automático, resolvendo assim todos os problemas da escola e da educação. Essa é uma ilusão que nós estamos alimentando e me preocupa muitíssimo, porque no fundo é sim aquele medo que está na ficção científica, que está no cinema, que está na literatura, esse medo que nós, né, do nosso século XXI, já no século XX, mas sobretudo agora no século XXI, esse medo que nós temos, né, de que a máquina ocupe o nosso espaço. Isso já vem acontecendo. Há, há lugares em que os professores são demitidos porque eles se transformam em pessoas inúteis. Porque, por exemplo, tem um programa que corrige redações com 98% de precisão, com uma rapidez absurda e sem a falha humana. Então eu demito 200 professores, porque eles não são mais necessários para fazer aquilo que a máquina pode fazer. Claro que a máquina sempre faz as coisas que nós queremos que ela faça, mas de um modo mais rápido, mais preciso, mais limpo, sem todas as impurezas e problemas da vida humana, da vida real, né. Eu me lembro que uma vez numa agência bancária, eu vi uma senhora se queixando de que ela estava ali na fila esperando chegar até ali diante do caixa eletrônico e ela reclamava porque ela queria ser atendida por um caixa humano. Ela, inclusive, falava dessa maneira, caixa humano. E não me sai da cabeça essa realidade, que nós talvez estejamos correndo o risco de delegar para a máquina aquilo que somente o ser humano pode fazer, ainda mais, né, no campo da educação, no campo não só da transmissão do conhecimento, mas na transmissão da humanidade, né, no encontro interpessoal entre professores e alunos. Eh, e o risco maior disso está justamente num apartheid tecnológico, em que quem puder pagar vai ter acesso aos tutores humanos, aos gerentes do conhecimento, vai ter acesso, vai ter tempo, vai ter uma aula particular, vai ter uma orientação particular, porque são pessoas que têm mais recursos, e aquela massa, né, que tem menos recursos vai ter que recorrer ao chatbot, ao avatar, ao aplicativo, aquelas respostas padronizadas, em que ela própria vai ter que resolver seus problemas dialogando com a máquina, dialogando com o robô. É uma educação automatizada, por um lado, massiva para a maior parte das pessoas, e uma educação
mais refinada, mais personalizada, com seres humanos especializados em educação para alguns poucos. Essa essa desigualdade social, essa desigualdade, virtual, essa desigualdade tecnológica não é fantasia, é algo que já se percebe, já se nota, né, e muitas vezes nós, olhamos e não vemos, ou temos medo de dizer que estamos vendo. Hã, um dado importante aqui para a gente avaliar e ver se isso é ilusão minha, é um pânico, imaginário ou se é uma realidade que está se configurando. 82%, isso é um dado, de pesquisa, 82% das escolas privadas no Brasil já utilizam inteligência artificial para correção de provas. Então, quer dizer, é uma correção de provas mais limpa, mais eficaz, mais rápida e dispensa o elemento humano. Isso já é uma realidade, né. E na Datafolha, né, a Datafolha, em janeiro de 2025, revelou que 56% dos pais brasileiros acham realmente que a inteligência artificial pode substituir professores ruins. E é claro, quando nós falamos em professores ruins, devemos fazer milhões de ressalvas. Ruins de que ponto de vista? Talvez um professor ruim seja aquele que é um professor mais exigente, ou professor ruim pode ser realmente um professor que está tão sobrecarregado que não consegue dar conta das suas tarefas numa sala de aula superlotada, ou tendo que trabalhar em 3 lugares para compor o seu salário, então ele se torna um professor cansado, ruim, estressado. E 56% dos pais brasileiros dizem que esses professores ruins poderiam ser substituídos por uma inteligência artificial. Ou seja, já existe até um consenso social a favor dessa solução mágica, essa solução automática, essa solução maquínica. Por outro lado, né, e sempre tem esse outro lado, a mesma Datafolha revela que 90% desses mesmos pais brasileiros, consideram necessário o ser humano para ensinar valores. E aí percebemos essa aparente contradição, porque professores ruins, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista didático, seriam bons professores para ensinar valores? Ou é uma expectativa dos pais de que a escola, apesar dos pesares, continue sendo o lugar onde não apenas aprendemos coisas, mas também aprendemos a coexistir, aprendemos as virtudes cívicas, a virtude da tolerância, da convivência social, da cidadania, né? E o que faz os professores ruins serem ruins, né? Ora, se nós temos professores ruins ou professores que não estão engajados, não estão comprometidos com a tarefa docente, qual seria o papel dos formadores de professores? Qual seria o papel das universidades? Qual seria o papel das secretarias de educação? Ora, formar professores para que eles sejam professores menos ruins, ou seja, ou fossem professores bons. E o que é um professor bom, né? Todas essas perguntas, muitas vezes, passam batidas, são rejeitadas em nome de uma eficácia que vai ser obtida através da máquina, através do robô. E aí nós vemos também nesse aspecto todo o problema da crise da leitura. Eh, nós temos dados, nós temos experiências concretas mostrando que os professores não são leitores, por exemplo, né. São professores que estão sendo treinados para manipular dados, para operar máquinas, para, eh serem tutores, digitais, vamos dizer assim, porém, isso não tem nada a ver com aquela educação humanística e humanizadora que, a pedagogia clássica, e não só a pedagogia clássica, a pedagogia moderna, pede, sustenta, defende, né. Hã, por que não cuidamos, sobretudo, desse aspecto, da formação dos professores como leitores? Porque não é só porque o podcast se chama Leitura do Mundo, mas porque quando nós analisamos
a formação humana dentro das nossas circunstâncias ocidentais, dentro desses nossos parâmetros civilizatórios, a leitura não é uma questão paralela, não é um item menor dentro da formação. É um tema transversal, é uma maneira de integrar todos os saberes, é uma forma de crescimento humano, é uma forma de politização, é uma forma de conscientização, é uma forma de humanização. A leitura, quando eu vou ler um livro de capa a capa, eu não tenho aquela ansiedade que nós percebemos no scroll infinito de quem fica passando o dedo na tela e não consegue sequer acompanhar um raciocínio, porque não há raciocínio para acompanhar. Ao passo que, quando nós lemos um livro de ficção, um livro sobre alguma teoria filosófica, econômica, política, quando nós estamos lendo um livro de poemas, nós estamos acompanhando as palavras e descobrindo no entrelaçamento dessas palavras não só uma mensagem cifrada, mas todo um conteúdo humano, toda uma, uma presença humana que está ali em forma de letras impressas. Não compreender a leitura dessa maneira, tratar a leitura apenas como um dos tantos itens de um programa de metas que pode ser monitorado por um aplicativo, na minha visão, é empobrecer demais a própria concepção de ser humano, a própria concepção de educação. Diz uma professora, Márcia Lopes, que já foi diretora da Biblioteca Nacional, disse ela: o brasileiro não parou de ler, ele só trocou Machado de Assis por memes do WhatsApp. É uma forma bem sintética de descrever um problema gigantesco que está nos afetando de maneira tal que nós, por exemplo, podemos estar com um livro nas mãos, com o celular do lado e parar a leitura 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes para consultar notificações, mensagens e memes e imagens que vão interromper aquele raciocínio que eu estava tentando construir na leitura. Evidentemente que não há nenhum tipo de caça às bruxas, né, contra a tecnologia, contra os aplicativos. Isso não faz o menor sentido. Nós precisamos conviver e utilizar essas ferramentas. Mas foi como outra pessoa, outro escritor já disse. Uma coisa é você ter um lápis nas mãos, você ter uma caneta, um mouse nas mãos, um celular nas mãos, e usar esses instrumentos para produzir textos, para produzir ideias, produzir conteúdos. Outra coisa é achar que esse lápis, esse mouse, essa caneta tem vida própria, tem pensamento próprio, tem capacidade de criar aquilo que somente nós podemos criar. Nós é que somos os criadores e não essas, entre aspas, criaturas. E não se trata apenas de falta de vocabulário ou falta de repertório, falta de ideias. É falta mesmo de desenvolver as nossas capacidades, capacidades essas que podem ser simuladas pela máquina. E é muito interessante que, né, acho que eu já comentei isso em outras ocasiões, é muito interessante que a nossa própria linguagem antropomorfize a máquina e, por outro lado, nos torne semelhantes a máquinas, destruindo, né, apagando a fronteira necessária entre aquele que cria e aquele instrumento que é uma ferramenta, um meio para a criação. E se nós perdemos essa noção, nós podemos realmente nos atrofiar como seres humanos, nos atrofiar como pessoas criativas. Nós vamos perdendo aos poucos o pensamento crítico porque aceitamos automaticamente tudo aquilo que um modelo de linguagem, uma inteligência artificial nos propõe, como se aquela proposta fosse uma proposta vinda de uma liberdade, de uma consciência. Isso não é real. Isso não é real. Isso é uma invenção da nossa própria
fantasia, né, de achar que a máquina está conversando com a gente, que a máquina está nos dando ideias. A máquina simplesmente está colhendo ideias, linguagem, informação dos próprios dados que a humanidade está depositando num grande reservatório de ideias que é a Big Data. Se nós não tivermos a capacidade de distinguir o que é básico, eh, não digo que o mundo vai acabar, não acredito que seja a coisa assim tão catastrófica, mas que o ser humano vai atrofiar, como já está atrofiando a sua inteligência, a sua imaginação, isso sem dúvida, né. Basta ver como nós estamos, vulneráveis às fake news, como nós estamos vulneráveis a qualquer tipo de informação, por mais doida que seja. E os manipuladores se aproveitam disso. Vou invadir a Groenlândia, vou, invadir a África, vou colonizar Marte. Quer dizer, por que nós embarcamos nessas falas, nessas narrativas, nessas mensagens? Como assim, né? E vamos engolindo, engolindo mensagens, pregações, discursos de todos os tipos, porque nós não estamos conseguindo ler como leitores críticos, como leitores conscientes. Somos apenas usuários da tecnologia e vamos engolindo esse material sem a capacidade de assimilar, distinguir, compreender. Isso é o que faz a educação, no seu sentido profundo e real, nos ajudar a pensar por conta própria. Aliás, seria uma contradição dizer que alguém pensa por conta alheia, mas me parece que às vezes nós estamos pensando por conta alheia. Há pessoas que já estão, pensando a sério, né, na possibilidade de que um aplicativo, né, uma máquina, escreva por ela, escreva o que ela deveria escrever, como se fosse algo já dado, como se ela realmente pudesse delegar à máquina tudo a sua própria alma. Eh diz um futurólogo, né, o seguinte: até 2030, ele está falando a sério, livros terão versões ticktotizadas, ticktotizadas, com um personagem narrando a história em 60 segundos. A ilusão é que um TikToker vai, em 60 segundos, em 1 minuto, vai me entregar a leitura que eu deveria fazer com tempo, com calma, de maneira meditativa, contemplativa, reflexiva. Esses últimos adjetivos que eu falei agora estão cada vez mais estranhos para certas mentalidades, né? Porque há também um interesse de mercado em vender essa ideia, né, um tanto maluca, de que eu posso aprender coisas com uma velocidade estonteante, né? Há livros que dizem isso, né? A história da humanidade para quem tem pressa, né? Ou eu posso ter um arquivo que resuma em 500 caracteres Vidas Secas de Graciliano Ramos. E eu já teria o conhecimento de Vidas Secas de Graciliano Ramos em 500 caracteres na palma da mão, né? E os ainda mais ousados futurólogos vão dizer que teremos aplicativos neurais que vão instalar automaticamente na minha memória esse conteúdo e eu não vou precisar sequer usar os olhos para ler alguma coisa. Até onde vai o devaneio, até onde vai a fantasia, até onde vai a nossa própria loucura, não sabemos. Mas na prática, o que nós estamos vendo é uma efetiva crise da leitura e, e a aproximação de um apagão docente. Porque também os professores se tornam seres dispensáveis, descartáveis, né? Para que professores? Para que educadores? Se a máquina pode nos educar, se a máquina pode nos trazer o conhecimento. Se nós reduzimos o conhecimento a isso, a aquisição de conteúdo, né, para que realmente a interação humana? Lembrando que talvez essa interação humana, na linha do atendimento terapêutico, do atendimento pedagógico, didático, particular, fique reservado para aquelas pessoas que possam pagar esse preço. Então, nós vamos criar uma elite
que vai ter acesso ao que há de melhor na humanidade, que é o contato com a sabedoria assimilada por seres humanos e transmitida de maneira orgânica para outros seres humanos. Vamos reservar isso, esse produto, essa mercadoria, para quem possa pagar. E quem não pode pagar, vai ter tudo customizado por aí, ele próprio vai preparar o seu prato de conhecimento no fast food da digitalização. Eu pego um pouquinho disso aqui, pego um arquivo aqui, pego um PDF ali, pego um vídeo ali e vou compondo a minha própria educação através do uso da máquina. Com um componente que não pode ser esquecido, que é o componente da ansiedade, né? Estamos vivendo também essa ansiedade virtual, digital, que tem muito a ver com o excesso de possibilidades e a nossa falta de tempo e de orientação. Temos acesso a tudo e não temos acesso a nada. Não é que as pessoas pararam de ler. Nós lemos muitas coisas, só podemos ficar lendo o dia inteiro mensagens no Instagram, mensagens no Facebook, podemos receber milhões de informações pelo WhatsApp. Nós ficamos lendo coisas de maneira aleatória, confusa, sem um projeto educacional, sem um objetivo pessoal e coletivo. Nós estamos simplesmente eh, comendo coisas, como quem passasse o dia no shopping center, comendo um pouquinho ali, depois vai no outro lugar comer um docinho, vai aleatoriamente, vai passando por ali, por aqui, depois compra uma outra coisa lá, vai numa loja virtual e compra também uma coisa, e vai se entulhando e consumindo coisas sem nenhum critério e sem nenhum plano, sem nenhum projeto, né? Só que sabemos que essas crises têm por trás um projeto, né? Há um projeto de descarte docente, há um projeto de reconfiguração social, de reconfiguração política, e se nós não estudarmos isso, se nós não sequer vislumbrarmos esse fato, nós simplesmente seremos usuários desse mundo. Eu quero insistir, por favor, não vá imaginar que eu estou criando, né, um panorama de pânico, porque isso também é manipulador. O mundo vai acabar, então nós vamos nos transformar em robôs, ou as máquinas vão dominar o mundo. Não será isso. Mas do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista filosófico, o ser humano se transforma num ser menor, dependente da tecnologia e não mais autônomo, dependente das respostas certas e não mais esse ser maravilhoso que nós somos, em que a ambiguidade, a dúvida, o símbolo, as possibilidades são de fato a realidade do ser humano. Se nós quisermos a perfeição da máquina, é isso que está em jogo, né? A perfeição da resposta, a perfeição, a eficácia, os números, os índices, as metas. Se nós nos dedicarmos a isso full time, onde fica a poesia? Onde fica a surpresa, né? De modo que, né, toda essa apresentação me leva a propor um movimento de rebeldia, né? O movimento de resistência a essa invasão avassaladora da tecnologia em todos os âmbitos e uma resistência que se baseia na leitura calma, meditativa e reflexiva de livros de capa a capa. Quantas vezes você conseguiu ler um livro do começo ao fim, em 3 dias, em 4 dias, respirando normalmente, imaginando, pensando, refletindo, sem interferências de informações desconexas que atrapalham a sua formação, atrapalham a formulação dos seus conceitos, a criação do seu sistema pessoal de ideias, de convicções, de crenças, né? Quantas vezes, qual foi a última vez que você teve essa experiência profundamente humana de ficar com um livro, lendo cada palavra, lendo cada página, com calma, sem as solicitações estridentes e estressantes do trabalho
que fazem parte do trabalho contemporâneo, não há dúvida, mas não precisam ser a tônica da nossa vida. Quantas pessoas estão dormindo cada vez menos, ou dormindo cada vez mal, ou se alimentando cada vez mal e convivendo cada vez mal, por causa de uma presença absoluta da tecnologia, que nos exige que sejamos máquinas como as máquinas, que sejamos incansáveis como as máquinas, que não tenhamos aquele ócio que é tão próprio do ser humano. Esse não fazer nada, que é fazer aquilo que é essencial. Conversar, ter momentos de brincadeira, de jogo, não pela competição, não pelo resultado, mas pelo prazer de viver, pelo prazer de conviver. Então, precisamos talvez pensar nesse movimento de resistência, né? De resistência cultural, de resistência literária, né? E para que a gente possa exercitar aquilo que é propriamente humano, que é a ética, que é o pensamento crítico, que é a meditação, que é a contemplação, o raciocínio profundo, a filosofia. Isso a escola tem o dever de nos dar. A universidade tem a obrigação de nos dar. Os professores precisam viver para poder apresentar. Apresentar não só falando, mas apresentar também vivendo. A universidade como lugar de encontro das pessoas com os livros, das pessoas com as pessoas, dos leitores com os leitores, não para obter resultados, não para ganhar pontos, não para ganhar prêmios, não para ganhar, ou conquistar coisas, mas para conquistar a própria humanidade. Essa é uma proposta que parece até mesmo pré-medieval, né? Mas eu analiso, e não analiso sozinho essa realidade. Eu tenho visto algumas vozes, tenho ouvido algumas vozes, né, alertando para esse perigo, e eu queria que também esse nosso momento fosse um momento de reflexão e de resistência, né? Sem pânico, sem medo, sem ressentimento com relação àqueles que transformaram a máquina na sua divindade, né? Mas com a convicção de que vale a pena ler o mundo, vale a pena crescer como leitores, de trazer os livros físicos, reais, para perto, ler para as crianças, conversar com os amigos sobre livros, para que nós não percamos a humanidade, para que nós, inclusive, nos reumanizemos no mundo que muitas vezes entra nessa vertigem que está que aparece, né, nas distopias literárias, nos filmes distópicos, onde o ser humano vai perdendo o seu protagonismo e delegando para uma impossível máquina perfeita aquilo que só cabe aos seres humanos procurar, que é a sua própria humanidade. Que fiquem aqui essas ideias para vocês pensarem, discutirem, e na semana que vem voltaremos às 11 da manhã. Um grande abraço.